Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta manhã trazendo mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa meditação. No dia de ontem, eu estive falando na manhã sobre o livro de Provérbios, falei do versículo 1 até o versículo de número 9 e a importância de Provérbios na nossa vida. E nós temos um versículo-chave que está no versículo 7 do capítulo 1, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e os loucos as desprezam a sabedoria e a instrução. O livro de Provérbios ele é muito importante porque ele vai trazer para nós algumas verdades que acontecem no dia a dia da nossa vida. O rei Salomão, ao escrever este livro, com esses 30 capítulos, ele vai usar 4 tipos de coplas. Coplas significa estilos de poesias, porquanto o provérbio ele foi escrito assim como fosse uma poesia. Ele traz uma copla dando a ideia, a estrutura dela, de contraste, ou seja, fazendo contraste de uma coisa com a outra. Ele vai trazer a ideia de completividade, outra correspondente e a outra comparativa. Eu vou dar o exemplo de cada uma delas para que vocês possam entender. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã é a necessidade de nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, buscarmos em Deus sabedoria para o dia a dia da nossa vida. A palavra de Deus, lá na carta universal do pastor Tiago, ele diz o seguinte: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá sem lançar em rosto. A sabedoria se faz muito necessário, principalmente nos dias a qual nós vivemos hoje. Para os irmãos terem uma ideia, eu quero dar aqui pela uma das características que o rei Salomão escreve. A primeira copla é a contrastiva, o que faz um contraste. Ele diz aqui no capítulo 13 de Provérbios, versículo 1, o seguinte: o filho sábio ouve a correção do pai, mas aquele que escarnece do pai não ouve a repreensão. Então nós vemos aqui um contraste, ou seja, o filho que mostra sabedoria é aquele que ouve o pai, atende aos conselhos que o pai lhe dá. Mas aquele que é soberbo, aquele que é escarnecedor, ele não ouve a repreensão. Isso é muito importante para nós, e nós que somos pais ensinarmos isso aos nossos filhos, porque quando uma criança dessa ela cresce, se torna adulta, se ela não entendeu o papel ou a figura dos pais na vida dele, do pai, da mãe, e a autoridade que Deus deu, tanto o pai e a mãe, para ensiná-los, para corrigi-los. Então, se eles não conseguem compreender isso, e quando o pai ou a mãe vai dar um conselho, ou vai repreender por alguma coisa, e ele não der ouvido, ele escarnece, quando ele ficar adulto, ele vai agir da mesma maneira. Eu tenho observado muitas pessoas perderem o emprego, perderem o trabalho, e quando conversamos com esse tipo de pessoa, eles dizem que estava com a razão, porque estava sendo humilhado e estava sendo perseguido, usa a palavra de inveja,
Mas a questão é que essa pessoa, ela não aprendeu o que é submissão. Não aprendeu o que é submissão, que se aprende desde pequeno em casa. Ou seja, como diz aqui neste Provérbios, capítulo 13, versículo 1, que é um tipo de contraste, ou seja, mostra que aquele que ouve é chamado de sábio, e aquele que não ouve é chamado de escarnecedor. Então nós vemos que há um contraste entre esses dois filhos. E é claro, um será bem sucedido e o outro não. No mesmo capítulo 13, ainda dentro dessa forma de contraste, nós vemos o seguinte: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado, ou será prestigiado, ou será elogiado. O rei Salomão está dizendo o seguinte, que aquele que rejeita a correção, virá sobre ele pobreza e afronta. Vamos dar um exemplo bíblico? O que está escrito lá no Evangelho sobre o filho pródigo. Não ouviu o pai, não atentou para o conselho do pai. E ele então pegou a sua parte da herança, foi embora de casa, dentro da sua mente, vou aproveitar a vida. Ou seja, por não ouvir o conselho do pai, por não ouvir o conselho e não obedecer, ele gastou tudo quanto ele tinha. Aí veio sobre ele a pobreza, porque ele ficou sem nada, a afronta, porque ele era judeu e foi a única maneira, o único serviço que ele encontrou, e para o judeu era uma afronta, foi cuidar de porcos. Então, este verso aqui, em Provérbios, capítulo 13, versículo 18, nós vemos se cumprindo na vida do filho pródigo. A pobreza e a afronta virão aos que rejeitam a correção. Quantas pessoas, que não entendem o que é se submeter somente nos dias de hoje, a ideologia da sociedade a qual nós vivemos hoje, ela não aceita a questão de submissão, de se submeter, vamos dizer assim, não ter medo da pessoa, mas respeitar aquele que tem autoridade sobre ele. Então, diz o capítulo 13, a pobreza e a afronta virá ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Ainda no capítulo 13, outro contraste que o rei Salomão traz é sobre nós, pai, e os nossos filhos. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama ao seu tempo o sabe corrigir. E é uma verdade. Temos visto muitos pais que, por não cumprir ou fazer aquilo que a Bíblia Sagrada manda, é claro que para o filho, cada tempo existe uma maneira de correção. A gente não vai poder usar a vara de um filho já adulto, homem ou mulher formada, mas a cada tempo tem a maneira de correção e de correção correta. As pessoas no mundo que não conhecem a Deus e não conhecem a palavra de Deus, elas acabam que se exagerando muitas vezes na correção do filho, trazendo a um sentimento de repulsa à sociedade, porque eles não estão sendo guiados pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala, o que retém, ou seja, aquele que na hora de corrigir o filho com a vara e não corrige ele, esse não está amando o filho corretamente.
mas o que ama, ao seu tempo, o corrige. Então nós vemos aqui um contraste de amor do pai, da mãe, para com seus filhos. Aquele que ama demonstra o seu amor fazendo o melhor para o filho. Aquele que não ama, infelizmente, não faz. Mas nós vemos outra maneira que Salomão escreve Provérbios, que é a maneira completiva. O que significa isso? Completiva significa que a primeira frase você só vai conseguir entendê-la no livro de Provérbios quando você lê a segunda. Uma completa a outra, por isso que é chamado de completiva. Vou dar exemplo. Provérbios capítulo 14, versículo 10 diz assim, ó: o coração conhece a sua própria amargura, vírgula. O estranho não se entremeterá na sua alegria. Ou seja, o que o rei Salomão aqui está dizendo é o seguinte, que o que está de fora não conhece o que está dentro do coração realmente da pessoa. É a pessoa que sabe o que ela realmente está sentindo. Mesmo que ela possa transparecer por fora algo, mas dentro dela está outro. É isso que Salomão está dizendo. E por causa que eu não consigo ver o que está no coração da pessoa e nenhum de nós conseguimos ver o que está no coração da outra pessoa, a gente acaba aqui não se intrometendo nisso. Então nós vemos aqui que uma frase completa a outra, trazendo uma verdade para a nossa vida. Há um outro texto no capítulo 14 que diz assim, ó: até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é a tristeza. Quantas pessoas sorriem, mas está com o coração amargurado, um coração cheio de ódio, um coração sem perdoar, um coração cheio de porfia, né? E acaba que, vamos dizer assim, diante das pessoas, demonstrando algo que realmente ela não está sentindo e que não está no coração dela. E quando ela está sozinha ou fica sozinha, então aí a tristeza toma conta do seu coração, que é o que realmente está dentro do coração dela, e não a alegria que ela tenta demonstrar para as outras pessoas. Outro versículo de copla completiva, ou seja, que uma completa a outra, é o capítulo 16 e o versículo 3 de Provérbios, que diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Salomão está dizendo, ou está nos ensinando o seguinte: não tente fazer um projeto, fazer algo com seu próprio esforço, sem depender de Deus, que você não terá sucesso, que você não terá êxito. É isso que Salomão está dizendo. Então aqui, quando ele diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, vírgula, fica sem sentido. Mas quando nós lemos a segunda frase, aí nós vamos entender a primeira, que é: e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós vemos que no livro de Provérbios nós temos frases que Salomão escreveu em termos. Provérbios foi escrito em um estilo de poema. Então nós temos os contrastes, ou seja, a primeira frase ela é um contraste com a segunda. Nós temos a completiva, ou seja, a primeira completa a segunda. E nós temos uma chamada correspondente. Diz aqui, versículo 9 de Salomão, capítulo 9, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Ou seja, nós vemos aqui que um pensamento corresponde ao outro, se completa, se correspondem.
Então nós vemos assim que Salomão escreve: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vírgula, e a ciência ou o conhecimento do santo, no caso nós, é a prudência, a maneira como nós procedemos. Então, nós vemos que o livro de Provérbios, ele nos ensina muito para a nossa vida, como procedermos, como agirmos no mundo ao qual nós estamos vivendo. Diz o profeta Oséias, uma palavra que Deus colocou na boca dele, dizendo o seguinte: o meu povo erra por falta do conhecimento. Então, por não buscarmos o conhecimento na palavra de Deus, que não falha, nós muitas vezes cometemos erros que nós viemos nos arrepender. E por último, nós temos o paralelismo, ou seja, uma frase paralela à outra. Vou dar um exemplo aqui, que é Provérbios 15:16, que diz: melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que aonde há um churrasco e com ele o ódio. Então nós vemos aqui um paralelo que Salomão está trazendo. Ele está dizendo: é melhor ter uma mesa simples, com uma comida simples, mas com uma família alegre, feliz, demonstrando um amor ao outro. E hortaliça aqui também está falando vamos dizer, da estrutura financeira baixa, simples, do que numa mesa farta, numa mesa de pessoa rica, mas aonde um odeia o outro. Nós vemos também ele falando no capítulo 25, versículo 24, o seguinte: melhor é morar no canto de águas furtadas do que, minhas irmãs, está na Bíblia, do que com uma mulher rixosa, uma mulher reclamona, uma mulher que esteja sempre murmurando dentro de casa. O que ele está dizendo aqui? O que é águas furtadas? É melhor estar num canto onde tem goteira, onde é frio, onde é desconfortável, do que morar dentro de uma casa com conforto, mas ter uma esposa briguenta, rixosa, reclamona. Ou seja, ele está fazendo um paralelismo. Então eu quero dizer, nesta pequena reflexão que nós começamos ontem sobre o livro de Provérbios. Ontem eu falei do capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Hoje eu só quero mostrar para os irmãos a estrutura e o que Provérbios tem para oferecer para a nossa vida. Se nós lermos com atenção, tenho certeza que você guardará em seu coração tesouros da parte de Deus que irão te livrar de muitos problemas ao longo da sua vida. Leia Provérbios, medite nele e coloque em ação aquelas verdades de sabedoria na sua vida. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, ao qual tu tens nos concedido, de aqui estarmos juntamente com os nossos amados irmãos, ao qual eu peço sobre a minha e a vida deles sabedoria, Senhor, para que nós possamos proceder diante de Ti, ó Pai, com prudência, com entendimento, com sabedoria, com obediência, e não de maneira escarnecedora ou louca diante de Ti e nem diante dos homens. Nos ajuda, nos abençoa. Estende as Tuas mãos sobre nós, Senhor, meu Deus, nos guiando em todos os nossos passos, em todos os nossos projetos. Como diz aqui a Tua palavra, Senhor, que aquele que entrega os seus projetos a Ti, nas Tuas mãos, os seus pensamentos serão concluídos. Ajuda-nos a compreender
e entender tudo isso para que teu nome seja glorificado em nossa vida. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos vós. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.